Chá Comigo, um podcast de Tsering Paldron. Há uma coisa curiosa em nós, seres humanos. Quanto menos compreendemos uma situação, quanto menos sabemos, na verdade, mais depressa parecemos chegar a uma conclusão sobre ela, e uma conclusão definitiva. Basta abrir as redes sociais. Alguém diz alguma coisa, alguém publica uma fotografia, surge uma notícia, um vídeo de poucos segundos e quase instantaneamente aparecem centenas de opiniões. Uns têm absoluta certeza de que alguém é vítima. Outros têm absoluta certeza de que é culpado. Uns sabem exatamente o que deveria ter acontecido. Outros sabem exatamente quem errou. Não é extraordinário como conseguimos ter tanta certeza com tão pouca informação? E vamos falar sobre isso? Se formos honestos, isto não acontece apenas nas redes sociais, acontece todos os dias dentro de nós. Encontramos-nos com alguém que não nos cumprimenta e pensamos, está zangado comigo. Recebemos uma mensagem um pouco mais seca e pensamos, esta pessoa está-se a afastar. Alguém critica uma ideia nossa e a gente acha que essa pessoa não gosta de nós. Chegamos a uma conclusão com uma rapidez impressionante. E muitas vezes nem sequer nos damos conta de que aquilo a que chamamos realidade é, afinal, apenas uma interpretação e, pior ainda, uma interpretação precipitada. Lembro-me de ouvir Mindrolin Kandro Rinpoche dizer uma frase que nunca mais me saiu da cabeça. Quando compreendemos verdadeiramente a interdependência, deixamos o pensamento linear e entramos numa compreensão muito mais profunda. Esta frase é fantástica, porque não fala de filosofia budista, fala da maneira como nós olhamos para o mundo. O pensamento linear gosta de linhas retas. A aconteceu, logo B aconteceu. Se sofro, alguém é culpado. Se algo corre bem, alguém merece os parabéns. Se uma relação terminou, um dos dois falhou. O pensamento linear procura causas simples para acontecimentos hipercomplexos. E talvez seja por isso que seja tão sedutor, porque na sua capacidade de reduzir a realidade a coisas hiper simples, primitivas mesmo, dá-nos a sensação de compreender, dá-nos segurança, faz-nos acreditar que já percebemos como é que o mundo funciona. Mas será verdade? Imagine uma sala enorme, um salão de baile. No meio dessa sala existem pessoas, objetos, janelas, quadros, plantas, luzes, uma enorme riqueza de detalhes. Agora imagine que essa sala está fechada e que cada um de nós só pode olhar para ela através de um pequeno buraco da fechadura. Eu olho e vejo uma cadeira. Outra pessoa olha e vê uma janela. Outra vê uma criança. Outra vê apenas uma parede branca. E depois encontramos-nos e começamos a discutir. Naquela sala há uma cadeira. Não. Há uma janela. Não, vocês estão os dois errados. Eu vi uma criança. Toda a gente está a dizer a verdade, claro. Mas ninguém viu a sala. O problema não é vermos apenas uma parte, porque isso é inevitável, dado que cada um de nós tem uma percepção limitada da realidade. O problema começa quando confundimos a parte com o todo. Quando acreditamos que aquilo que vimos é tudo o que existe para ver. E eu acho que isto é o que nós fazemos continuamente. Olhamos para a realidade através do pequeno buraco da nossa história. Da nossa educação, da nossa cultura, das experiências que tivemos, das alegrias, das feridas, dos medos, das esperanças. Cada uma destas coisas dá uma cor àquilo que vemos e nós nem sequer nos apercebemos. É por isso que duas pessoas podem viver exatamente o mesmo acontecimento e contar duas histórias completamente diferentes.
Nenhuma delas está necessariamente a mentir, simplesmente olharam por buracos de fechadura diferentes. E há um outro aspecto ainda mais curioso. As opiniões são, podemos dizer que são ferramentas, servem para nos orientarmos, para tomarmos decisões, para navegarmos na vida, mas pouco a pouco, e quase sem nos darmos conta, deixam de ser ferramentas e passam a fazer parte daquilo que nós achamos que somos. E, portanto, já não é uma opinião que nós temos, essa opinião define-nos, é parte integrante da nossa identidade. E, portanto, quando alguém a questiona, não sentimos apenas que está a discordar de uma ideia ou de um ponto de vista, sentimos que está a atacar-nos, que está-nos a pôr em causa. E é por isso que tantas conversas deixam de ser apenas conversas e transformam-se em batalhas. Já ninguém está verdadeiramente interessado em compreender coisa alguma. Cada um procura apenas proteger o pequeno pedaço da sala que conseguiu ver. E enquanto discutimos sobre quem tem razão, a sala inteira continua escondida. Nenhum de nós a vê. Mas há uma coisa curiosa, que nos dá alguma esperança. É que à medida que vamos amadurecendo na vida e também numa prática espiritual, como o budismo, por exemplo, começa a acontecer uma mudança. Não porque passamos a saber muito mais ou a ter muito mais certezas, é quase o contrário. Começamos a desconfiar da rapidez com que chegamos às nossas conclusões. Com certeza já repararam, quando somos novos, tudo parece muito simples. Há os bons, há os maus, há aquilo que está certo, há o que está errado, há heróis, há vilões, é tudo muito simples e tudo muito preto e branco. Mas a vida educa-nos, porque de repente conhecemos alguém que julgávamos arrogante e descobrimos que há uma grande fragilidade por detrás daquela dureza. Encontramos alguém que sempre admiramos e percebemos que também é capaz de magoar profundamente os outros. Vemo-nos agir e comportar-nos, falar de formas como que criticamos nos outros. Vivemos uma perda que no momento nos parece uma injustiça e anos mais tarde reconhecemos que foi precisamente esse acontecimento que mudou o rumo da nossa vida. Já lhe aconteceu com certeza olhar para trás e pensar, se aquilo não tivesse acontecido, bem, eu não seria quem sou hoje. O que mudou não foram os factos, claro. Mudou a perspectiva de onde nós olhamos. Então que começamos a poder compreender um pouco melhor aquelas palavras da Khandro Rinpoche. Quando começamos a perceber a interdependência, deixamos de pensar em linhas retas. Começamos a ver uma espécie de teia onde nenhuma coisa existe de forma isolada. Nada acontece só por si ou só por causa de uma coisa. Tudo depende de uma infinidade de causas e condições. Pensemos numa árvore, por exemplo. Quando olhamos para ela, dizemos simplesmente é uma árvore. Mas será? Onde é que começa realmente aquela árvore? Na semente? Na chuva? No sol? Na terra? Nos minerais? Naquela floresta que protegeu aquele solo durante séculos? Nas abelhas que polinizam as flores? No agricultor que um dia ali passou? No vento que trouxe as sementes? Qual desses elementos podemos retirar e continuar a dizer que aquela árvore existe da mesma maneira? Nenhum. Porque a árvore não é um objeto independente, é um encontro. Um encontro extraordinariamente complexo entre milhares de condições. E connosco acontece exatamente o mesmo. Quem sou eu? Sou apenas aquilo que eu decidi ser? Ou sou também a educação que recebi, aquilo que eu vi quando era criança, os medos que herdei, os livros que li, as pessoas que encontrei, as perdas que vivi, os lugares por onde passei, as oportunidades que tive e as que não tive? Quanto mais olhamos, mais a simplicidade desaparece. O que é interessante é que isto não torna o mundo mais confuso, torna-o mais real.
Porque começamos a perceber que quase ninguém cabe nas categorias em que gostamos de arrumar as pessoas. Ouvi esta frase recentemente: compreender tudo é perdoar tudo. Bom, não sei se é inteiramente assim, nada é absoluto, claro. Há situações que continuam a exigir justiça, comportamentos que precisam de ser travados, há limites que têm a ser colocados, claro. Mas talvez compreender profundamente torne muito mais difícil odiar, por exemplo. Quando percebemos que uma pessoa é o resultado de milhares de causas e condições, não deixamos de a responsabilizar pelos seus atos, claro, mas deixamos pouco a pouco de a reduzir a eles. Já não vemos apenas o erro, começamos também a entrever o sofrimento, o medo, a ignorância, as circunstâncias, a cadeia interminável de causas que a trouxe até ali. E isso muda completamente a qualidade do nosso olhar. Não nos torna passivos, torna-nos compassivos. Talvez seja precisamente isso que acontece quando a compreensão cresce. A compaixão deixa de ser um esforço moral. Passa a ser quase inevitável. O resultado natural desta compreensão. E então, pouco a pouco, vamos descobrindo. Claro que as opiniões são úteis, mas são infinitamente superficiais comparadas com a realidade. Continuamos a precisar delas porque, claro, precisamos de escolher. Vivemos no mundo, precisamos de saber onde é que dizemos sim, onde é que dizemos não, onde é que escolhemos, como educamos os filhos, de tomar decisões. Claro, esta compreensão não elimina as opiniões, mas muda profundamente a forma como nos agarramos a elas. E talvez aqui esteja a grande diferença. Porque de antes dizíamos, tenho razão. E agora começamos a dizer, bom, é assim que as coisas me aparecem neste momento. Parece que esta diferença é pequena, mas é, na verdade, extraordinária. Porque na primeira frase, quando eu digo tenho razão, a conversa termina. Enquanto que na segunda podemos finalmente começar a conversar. E talvez seja precisamente aqui que a prática começa a transformar a nossa maneira de viver. Não porque passámos a compreender tudo, nunca vamos compreender tudo, mas porque deixamos de precisar de compreender tudo imediatamente. Continuamos a fazer perguntas, continuamos a procurar a verdade, continuamos a agir quando é necessário, mas fazemos tudo isso com um pouco mais de espaço, com um pouco menos de pressa. Sem aquela precipitação que nos caracteriza quando chegamos à conclusão de uma verdade absoluta em 3 segundos. Com, sobretudo, um pouco menos necessidade de ter razão. Porque, sabem, as grandes discussões não são normalmente para apurarmos a verdade, são para terminarmos com a última palavra. Batalhamos para que alguém reconheça que temos razão. Portanto, acho que quando Riccardo Rinpoche dizia que falava de abandonarmos o pensamento linear, era um pouco isto. Não se trata de pensar de uma forma mais complicada, trata-se de ver de uma forma mais ampla. De reconhecer que cada pessoa, cada acontecimento, cada encontro é o resultado de uma teia de causas e condições tão vasta que a nossa mente dificilmente a consegue abarcar. E quando percebemos isso, as nossas opiniões tornam-se mais leves. Não porque deixamos de pensar ou deixamos de ter uma opinião, mas porque deixamos de lhes pedir que contenham a realidade. E deixamos também de ficar tão obsessivamente presos numa determinada visão do mundo. Podemos finalmente conversar com alguém e, pela troca de pontos de vista, alargar a nossa perspectiva, ver as coisas por uma perspectiva, por um ângulo que nunca tínhamos visto antes, e cada vez que fazemos isto, crescemos. Continuamos a olhar, continuamos a ver, claro, vamos sempre ver apenas uma parte da sala, mas já não nos esquecemos que existe muito mais para além do que os nossos olhos conseguem alcançar.
A sabedoria consiste nisto, em ir alargando a nossa perspectiva, sem nunca esquecermos de que estamos de toda a forma a olhar por um buraco da fechadura. Mas isto é muito importante porque não nos torna mais inseguros, torna-nos simplesmente mais disponíveis, mais curiosos, mais humildes, mais capazes de escutar, mais capazes de aprender, mais capazes de mudar. Capazes de perceber que mudar de opinião não é perder uma batalha, é simplesmente descobrir que havia uma janela que ainda não tínhamos visto, que havia uma cadeira que nos tinha escapado. E talvez esses sejam os sinais mais discretos da sabedoria. Não o de ter sempre a resposta certa, mas o de conservar um coração suficientemente aberto para que a realidade nos possa surpreender. É curioso porque passamos tantos anos a acreditar que a maturidade consiste em acumular certezas, em acumular compreensão. Mas talvez a maturidade seja descobrir que o mundo é infinitamente mais vasto do que as nossas conclusões. E que sempre que nos aproximamos dele com humildade, há qualquer coisa em nós que também cresce. Não em conhecimento, ou não apenas, mas em humanidade. E talvez seja nesse crescimento, nessa humildade, nessa humanidade que a sabedoria começa. Então, na próxima conversa, na próxima discussão, na próxima notícia que ler, talvez valha a pena fazer uma pequena pausa antes de concluir com uma opinião e lembrar-se simplesmente de que está a olhar por um buraco da fechadura. E quem sabe, talvez a sala seja muito maior do que imagina. E pronto, ficamos por aqui. Até ao próximo chá e fique bem.